Obrigado. Pô, que honra esse vídeo aí, acho que nem eu sabia, nem eu imaginava, tanta coisa. Martinho, obrigado, de verdade, pastor Martinho, todos os pastores da casa, tempo muito especial. Vocês estão bem? Quem está feliz? Está na casa de Deus aí? Amém, estou me sentindo muito em casa, muito especial a gente estar junto. Também estou vendo aí o Rafa e a Claudinha, os pastores ainda também, muito especial a gente estar junto aqui. E, bom, mais uma vez, eu estou muito feliz mesmo. Estou lá de Londrina, no Paraná. O vídeo ali mostrou um pouquinho da minha família, né? Sou casado com a Raquel, nós temos 3 filhos, o Gessé, o Theo e a Sofia. Nós somos pastores na Igreja Nova Aliança em Londrina, a igreja da onde tem o Drops, né? Drops INA, por causa disso, por causa de INA, Igreja Nova Aliança. E essa igreja começou com os meus avós há 62 anos atrás. Os meus pais são os pastores, a gente serve lá, a juventude também na parte de ensino, a gente está lá junto servindo os meus pais. Então, se a gente está aqui hoje, inclusive, é por causa dos nossos pastores que nos enviaram aqui, né? E, enfim, e a gente começou o Drops, até falar um pouquinho sobre o Drops. O Drops começou como um tempo de adoração dos adolescentes, quando eu pastoreava adolescentes há 10 anos atrás, mais ou menos. A gente fazia uma noite de adoração, e daí surgiu um nome de uma noite de adoração com palavra, e daí acabou surgindo o Drops, e postamos, e acabou acontecendo. E daí hoje a gente está aqui, né? E amém. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria compartilhar uma palavra, e eu sei que a gente vai ter um tempo de adoração, já tivemos agora, eu tenho certeza que foi muito especial para a gente ter vindo sobre nós. E enquanto eu perguntava para o Martinho a respeito do que vocês têm vivido, até sobre o tema da conferência, ele falou sobre algo profundo, profundidade, da presença de Deus, de buscarmos o conhecimento de Deus. E tem um texto que já tem me incomodado há um tempo, e eu falei lá na nossa igreja um tempo atrás sobre esse texto. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Se você puder pegar comigo a sua Bíblia, a gente vai meditar no texto de 2 Pedro capítulo 3. E esse texto, Pedro, eu não vou focar aqui em escatologia, tá? Não é a intenção isso, mas é um texto que vai tocar no âmbito escatológico, e nós vamos falar sobre o conhecimento de Cristo no tempo do fim. A gente vai falar sobre uma devoção a Cristo, uma radicalidade a Cristo na caminhada cristã, em um tempo que muitas vezes parece que está tudo desabando. E a gente vai falar sobre essa temática nessa noite. Amém? Você está comigo aí? Está com a sua Bíblia aí? Física ou no celular, não tem problema, né? Vamos lá, 2 Pedro capítulo 3, vamos meditar do versículo 1 ao versículo 14, depois do versículo 17 ao versículo 18. Amém. Fala assim a palavra de Deus: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Versículo 4: Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Versículo 8: Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10: O dia do Senhor virá, porém, como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Versículo 11, que vai ser a pergunta da nossa palavra nessa noite: Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Mais uma vez, versículo 11: Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Versículo 18, final ali do texto, né? Último versículo de 2 Pedro.
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, porque nós cremos que a Tua palavra ela nunca volta vazia. Nós cremos que quando nós abrimos as Escrituras, existe um poder que é liberado da Tua presença, do Teu Espírito que sopra sobre nós. Aquilo que era meramente palavras se torna uma palavra rema, se torna algo poderoso nos nossos corações. A Tua palavra tem poder sobre nós. E nessa noite nós cremos nisso, que o Senhor possa vir sobre cada um de nós, falando com cada coração, agindo em cada vida nessa noite. É isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é um texto, como eu falei, que ele trata um pouco de escatologia. E eu não vou aqui ficar falando sobre essa temática, de teológica. O ponto não é esse. O ponto é a gente expor as Escrituras e de maneira muito clara a gente mostrar o que a palavra de Deus está nos falando. É muito lindo a gente perceber que a carta do apóstolo Paulo, para a gente entrar antes aqui de falar uma introdução no texto, é muito legal a gente perceber que o apóstolo Pedro, diferente de outros apóstolos, ele é mais geral nas suas cartas. Ele vai falar assuntos que eram pertinentes à fé naquele momento de perseguição, dificuldades, problemas internos que a igreja estava vivendo. Pedro, você vai perceber que desde a sua primeira carta ele vai tratar sobre falsos profetas, ele vai tratar sobre heresias, ele vai falar sobre imoralidade, ele vai falar sobre santidade. A gente vai falar aqui nessa noite também sobre isso. E ele fala tudo isso preparando a igreja, porque naquele tempo a igreja estava passando por um grande período de perseguição. E esse período é tão real que Pedro, depois de poucos anos que se passam, ele mesmo, diz a tradição, que é martirizado de cabeça para baixo. Não sei se você já ouviu essa história. Não só ele, como o próprio apóstolo Paulo e praticamente todos os apóstolos, tirando João, foram mortos, perseguidos por diferentes perseguições que aconteceram em todo o Império Romano. Se você pegar ao longo da história da igreja, até pelo menos aí os primeiros 300 anos, a gente tem aí pelo menos 10 perseguições distintas, porque a igreja lutava, passava dificuldades. E Pedro, entendendo essa ideia, então ali no início da igreja, talvez na terceira década da igreja, ele vira para a igreja e fala sobre eles permanecerem firmes na fé, olhando porque Cristo tinha prometido que em breve ele voltaria, e de que isso deveria ser algo vivo, uma esperança real, uma bendita esperança que preenchesse os corações. E esse fato é algo tão claro nas Escrituras, que você vai perceber praticamente todos os apóstolos também fazendo referência à volta de Jesus ser iminente. Isso mostra a importância de termos na nossa visão como cristãos, a gente levar essa eternidade, essa perspectiva de eternidade nos nossos corações, na nossa forma de a gente viver as nossas vidas, na nossa paternidade, no nosso trabalho, na nossa forma de interagir como igreja. Ter os olhos na eternidade é algo completamente necessário para nós como cristãos. Não vivemos com os olhos na eternidade, não vivemos com os olhos na volta de Cristo, diminui o nosso chamado, diminui a nossa missão como cristãos. C.S. Lewis ele vai dizer que o cristão que não tem uma perspectiva de eternidade, ele é eternamente inútil, ele perde a sua utilidade, ele perde a sua referência de existência, ele não sabe por que ele vive ou para onde ele está indo. E Pedro, então, fazendo essa referência, ele vai mais uma vez, assim como todos os apóstolos ali do Novo Testamento, vai fazer referência, olha só, Jesus Cristo está voltando. Isso é muito lindo. Mas ele alerta, é engraçado, porque daí no versículo 3, a gente leu aqui, ele fala sobre as características da geração que vai passar pelo tempo do fim. Assim como Paulo e o próprio Jesus em Mateus capítulo 24, ele faz uma referência de como a geração estaria. Ele fala assim a partir do versículo 3, antes de tudo isso, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. E ele continua, não vou ler aqui mais uma vez, mas ele vai descrever uma geração que viveria a zombaria, viveria as paixões próprias, viveria o descrédito das Escrituras, quer dizer, colocaria em xeque tudo aquilo que Cristo tinha falado, queria relativizar a palavra de Deus, falando a respeito dessa volta, zombando, e Pedro fala tudo isso, a descrição, como se a geração dele, a geração ali, provavelmente ali no século,
na década de 60, ali, depois de Cristo, estivesse vivendo aquilo. Uma geração que passava por tudo isso. E eu penso, eu não sei você, nessa descrição que Pedro faz, se encaixa muito bem com os nossos dias. Um tempo de imoralidade, de perversidade, de relativização, de ideologias crescendo cada vez mais. E o ponto aqui não é nem ser político, não é nem essa a ideia, mas é um mundo cada vez mais distante das verdades de Deus, de zombaria, de falsos profetas, de escárnio. E vamos lá, mais uma vez, eu falei isso agora no início, Jesus já tinha avisado que essas coisas aconteceriam. Lá em Mateus capítulo 24, quando Jesus é questionado sobre a sua segunda vinda, ele faz uma descrição do tempo do fim. Ele vai falar várias características, muitas coisas. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 5, quando ele vai descrever a geração do fim, você lembra desse texto também? Ele também diz, ele fala sobre dias terríveis, onde os homens seriam amantes de si mesmos, seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes. E ele faz várias características do tempo do fim. O apóstolo João, quando ele fala sobre o tempo da iniquidade, ele vai falar sobre o mistério da iniquidade. E quando nós falamos sobre iniquidade, nós estamos falando sobre um mistério que seria contrário às verdades de Deus, estaria agindo na terra. Então olha para o mundo que a gente está, e não pensa só na perspectiva política, fala do mundo de maneira geral. As guerras, as lutas, as dificuldades, o sofrimento, tudo que você vê hoje no mundo, você percebe o que a gente vê na palavra nos ensinando, né, de que o espírito desse tempo, ele é contrário às verdades de Deus. O espírito contrário ao espírito de Cristo age no mundo, por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E esse espírito contrário ao espírito de Cristo e ao seu conhecimento tem agido no coração das pessoas, enganado a muitos e feito tantas coisas. E daí Pedro faz essa pergunta, eu não quero me demorar na introdução, e Pedro faz essa pergunta: que tipo de pessoa é necessário que eu e você sejamos? Que tipo de pessoa? Pedro faz essa pergunta não para as pessoas de fora da igreja, mas ele vira para a igreja e faz essa pergunta: que tipo de pessoa a gente vai ser? E ele faz essa pergunta por quê? Porque em Mateus capítulo 24, Jesus ele diz: o amor de muitos iria se esfriar. Paulo vai falar em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, que teria uma falsa aparência de piedade que viria sobre muitos, uma falsa devoção, uma falsa entrega. E o ponto essa pergunta ela é crucial para nós, olhando para os nossos dias, e percebendo a maldade crescendo, percebendo as dificuldades, percebendo que o próprio apóstolo Paulo também fala, que muitos não iriam suportar essa doutrina, queriam querer escutar, iam se cercar de mestres que iam ensinar coisas segundo as suas próprias vontades, cobiças, desejos. E essas falsas doutrinas trariam coceira nos ouvidos, é o que Paulo usa a expressão. Pensa nisso. Fábulas, mentiras, engano. E no meio de toda essa apostasia que a gente vê João, Paulo, Jesus, Pedro falando, Pedro vira para nós. Eu creio que é uma pergunta que as escrituras nos fazem agora: que tipo de pessoa é necessário que eu e você sejamos? Que tipo de pessoas nós vamos ser? Que tipo de famílias nós vamos construir? Como que nós vamos liderar os nossos filhos? Como que nós vamos pensar nos nossos casamentos? Como que a gente vai pensar nos nossos trabalhos? Como que o senhorio de Cristo vai tocar todas as áreas das nossas vidas? Ou como Ele tem tocado? A ponto de afetar, de ser luz para uma sociedade cada vez mais caída. Como que a gente vai fazer isso? E Pedro vai nos responder, a gente vai meditar nessas verdades que Pedro traz para nós. Pedro vai falar o quê? Vivam de maneira santa, piedosa, aguardando, apressando a vinda de Cristo. A gente vai falar sobre essas verdades que Pedro deixa para nós. Amém? Vocês estão comigo aí? Estão mesmo? Vamos lá então. Para responder essa pergunta, Pedro ele responde a primeira coisa usando essa expressão que todo mundo sabe, que é sobre a santidade. Vivam, Pedro vai falar,
no versículo 11 mesmo, vivam de maneira santa. A santidade é algo primordial para o tempo do fim. A santidade é algo primordial para as nossas famílias, para a nossa casa, não só para os nossos filhos, mas para nós também. O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Sermos o quê? Santos, irrepreensíveis. Sermos aqueles que estão se conformando à imagem do Cristo, para que Cristo seja formado em nós. A santidade de Deus vem e brilha sobre os nossos corações. Esse chamado à santidade é algo primordial para nós. Agora, a pergunta que fica aqui nessa noite é: o que é a santidade? O que é a santidade e o que não é santidade também? Como eu falei no início da palavra, eu sou filho de pastor, neto de pastor, eu tenho tios que são pastores, que já plantaram igrejas, a minha família dos dois lados tem pessoas envolvidas com a igreja, e eu cresci no ambiente de igreja, assim, né? Desde que eu me conheço por gente, eu estava lá correndo nos corredores da igreja, fazendo as coisas lá, tacando pedra no gasofilácio, né? Fazia as coisas erradas lá no meio, aprontava no meio com a meninada da igreja, quando a gente passava os momentos de desafio lá na igreja. Eu cresci, eu amo a igreja, mas eu acho que olhando durante muito tempo, pelo menos eu como filho de pastor, mesmo conhecendo as verdades de Deus durante muito tempo, eu interpretei santidade como se fosse ou mesmo a Bíblia, como se fosse um mero livro de regras do que eu devo ou não devo fazer. Como se a Bíblia fosse simplesmente um livro que enfatiza o pode ou não pode, faz ou não faz. E durante muito tempo na minha adolescência, eu sei que eu tenho adolescentes aqui, tem jovens também, mas nós temos muitas famílias. Eu quero que você pense comigo aí como foi o seu início de caminhada cristã. Mas pelo menos para mim, quando eu tive as minhas primeiras experiências com o Senhor, eu me lembro de olhar para a Bíblia exatamente como esse livro que me privava de coisas. Então o que eu fazia automaticamente? Tá? Eu na minha mente imatura, um adolescente ali lutando, enfim, com santidade, imoralidade, coisa do tipo, eu olhava para as pessoas no mundo e eu falava o quê? Olha só, lá fora é bom, os prazeres estão lá fora. Por quê? Porque a Bíblia é o quê? É um livro de regra, eu tenho que fazer, não posso fazer, deixo de fazer, então eu enfatizo as coisas que eu posso, que eu não posso, e santidade é muito mais do que isso. Você começa caminhando com Deus, você vai percebendo que a santidade é muito mais do que até falei quando eu estava ministrando para os jovens essa mensagem, é muito mais do que simplesmente uma regra, uma cerca protetora que nos impede de lá fora aproveitar os prazeres do mundo. Santidade tem muito mais a ver com um poço que nós cavamos para conhecer o coração de Deus, amá-lo, desejá-lo e assim viver conforme a sua imagem e a sua semelhança. Santidade é muito mais do que simplesmente boas virtudes. Santidade tem a ver com amar a Deus de todo o coração. E Pedro, quando fala aqui em 2 Pedro sobre santidade, ele já tinha falado antes. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, Pedro ele faz uma declaração que é muito conhecida em toda a história da Bíblia. Ele fala: sede santos porque eu sou santo. Deus já tinha falado isso lá em Êxodo, também em Deuteronômio. Deus faz essa declaração sobre o povo de Israel. E quando Pedro ele fala isso, e ele fala sobre santidade aqui em 2 Pedro capítulo 3, ele está falando sobre essa santidade de Deus que já caminhava com o povo de Israel desde lá do Antigo Testamento. E vamos pensar então nisso, quando Deus faz essa declaração sobre a sua santidade e o convite para o povo caminhar em santidade, era algo muito profundo. Antes de chamar o povo para caminhar e viver essa santidade, Deus ele fala sobre a expressão, essa palavra santidade, inclusive no hebraico, é a palavra kodosh, que significa separado. Você já ouviu isso? Mas essa separação é muito mais do que simplesmente pureza. Tem mais a ver com uma consagração e um pertencimento. Antes de Deus falar que o povo seria santo, a gente vê a Deus falando para os levíticos, né? Para o povo ali, para coisas que seriam separadas para ele. Então você tem um candelabro, você tem os sacrifícios, você tem um tabernáculo. Todas essas coisas eram santas para Deus. Por quê? Porque eram separadas para Deus. É como se Deus tivesse feito uma lista para o povo de várias coisas, então, que eram santificadas, mas não simplesmente por causa de uma pureza moral, mas porque eram do próprio Deus.
Então, depois de separar todos esses objetos então do templo, do tabernáculo antes, na verdade, né? Antes de separar todos esses sacrifícios que eram importantes para Deus, ele vira para o povo e fala o que para o povo? Sede santos, porque eu sou santo. E a declaração que Deus faz é muito profunda, porque assim como os objetos, os animais e todas as coisas que tinham no tabernáculo pertenciam a Deus, o convite que Deus estava fazendo para o povo era exatamente esse: vocês são santos porque vocês são meus. Então a verdadeira definição de santidade não é simplesmente uma pureza moral, mas que nós pertencemos ao nosso Deus. Pertencemos ao nosso Deus. Assim como o povo de Deus deveria ser um povo exclusivo. E o próprio apóstolo Pedro diz que nós somos nação santa, povo exclusivo de Deus. A gente percebe Deus falando para o povo: vocês são meus. Então, a lógica do reino começa a mudar e passa de um mero legalismo, onde nós olhamos para a palavra como um livro de regras do que eu posso, não posso, e passa a ser o quê? Eu tenho um amado. Esse amado é meu e eu sou dele. Se eu sou dele, tudo que eu tenho pertence a ele. Isso significa que tem algumas canções talvez que eu não vou escutar. Isso significa que tem alguns lugares que eu não vou ir, tem algumas coisas no meu trabalho que eu não vou fazer, tem algumas palavras que não vão sair da minha boca, tem algumas atitudes que eu não vou ter. Por quê? Porque não é simplesmente uma regra. Todas as religiões no mundo têm regras do que se pode ou não pode fazer, simplesmente por regras. Em Cristo, nós o amamos. Por quê? Porque primeiro Ele nos amou. Ele nos comprou com alto preço. E nós passamos a viver então debaixo desse senso de relacionamento e de pertencimento. Nós temos um dono. E o nosso dono é Cristo Jesus. E é por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 6,19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Nós não vivemos para nós mesmos. Nós somos do nosso amado. Agora, por que a santidade ela é uma mensagem tão difícil de ser vivida, ou é tão difícil de ser ouvida talvez? Por quê? Porque ela vai confrontar o quanto nós amamos a Deus. Essa mensagem vai confrontar o quanto nós amamos de Deus. Recentemente, eu estava no Uber, né? Na verdade foi no ano de eleições, olha só. Dar um exemplo de eleição é ruim, né? Mas tudo bem. 2022 eu estava naquele momento difícil de eleições e tal. E eu peguei um Uber, meu carro estava, não sei se estava lavando, o que aconteceu. Eu peguei um Uber e estava indo para a igreja. Eu entrei no Uber e o Uber começou a reclamar para mim que, começou a reclamar de tudo. E é normal o brasileiro reclamar, não é verdade? A gente reclama de tudo, né? O país não funciona, aí você vai reclamando. E daí o cara mirou no presidente, enfim, começou a falar dele. E no caso, acho que na verdade foi virada de 2022 para 2023, porque o novo presidente já tinha assumido. Ele começou a falar do cara, e corrupção, e tal, e eu concordando com muita coisa, e tal. Daí eu parei para ir para ele, e no meio dessa descrição que ele estava fazendo do presidente, ele soltando uns palavrões assim, sabe? Soltava e falava. Daí eu perguntei, cara, e comecei a perguntar, mas e aí, como é que está a sua vida? A gente conversa vai, conversa vem. Aí eu citei primeiro que eu era pastor, ele perguntou de mim também, eu falei, eu sou pastor. Quando eu falei que eu era pastor, ele murchou já assim. Que ele tinha soltado um monte de palavrão, né? Daí ele já ficou cheio de vergonha. E, enfim. E daí eu comecei a perguntar da vida dele, como é que estava. Daí ele começou a me contar. Resumo da história, por causa que a gente está aqui, né, na palavra. Ele estava no 3º ajuntamento de casamento dele. Tinha dito que ele era cristão, para encurtar, ou ia numa igreja. Tinha deixado 2 filhas que não via há não sei quantos anos. Uma história toda tribulada de um monte de coisa. E fato é, o cara estava vomitando ou falando um monte de moralismo, reclamando do país, de corrupção e de um monte de coisa, de mentira, sendo que na casa dele, na família dele, ele estava sendo igualzinho, a mesma coisa. E o que eu quero dizer com isso
é que a gente pode, até aparentemente, agora falando para nós dentro da igreja, esquece o exemplo do Uber, tá? É que nós podemos ser pessoas virtuosas, moralmente boas e mesmo assim não pertencer a Deus. Ou nós podemos ter uma vida bem desregrada e não pertencer a Deus. Fato é, a pergunta fica, o quanto nós amamos a Deus? Porque o quanto nós amamos a Deus vai se refletir na nosso estilo de vida, na nossa santidade e naquilo que nós estamos fazendo. Eu preciso te dizer, mais uma vez, a santidade, ela é um reflexo de um amor maior. Ela é um reflexo de um amor que toca as nossas vidas primeiro, para depois tocar o nosso comportamento, aquilo que nós fazemos. Amém? Primeira coisa então que o apóstolo Pedro vai falar para nós é a santidade. Segunda coisa que Pedro vai falar para nós é que nós somos chamados a sermos piedosos. Então, ele faz essa pergunta, né? Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele fala, vivam de maneira santa e piedosa. A palavra piedosa aqui que Pedro usa é a palavra eusébia. Talvez você já ouviu falar sobre ela. E a palavra eusébia é a mesma palavra sobre devoção. E essa palavra devoção, ela denota, né, ou ela caracteriza uma atitude voltada para Deus de radicalidade. Devoção tem a ver com uma entrega genuína. Devoção tem a ver com uma vida que demonstra algo que vai além do conforto, do comodismo, de algo que vai além do comportamento esperado das pessoas. E o que Pedro está deixando para nós é que os verdadeiros cristãos do tempo do fim são cristãos que entendem a necessidade de serem radicais no seu estilo de vida, que vivem uma devoção, uma entrega genuína, um amor que vai além do comodismo, um amor que vai além de algo superficial, de um amor que vai além das circunstâncias naturais, de um amor que incomoda as nossas vidas, de um amor que não nos permite sentar nos bancos confortáveis da igreja e viver as nossas vidas como se a gente estivesse num clube social, um amor que confronta o nosso coração todos os dias, um amor que confronta os nossos falsos amores que muitas vezes nós temos e vivemos e nos entregamos. É muito forte isso. E se a gente pensar aqui, como Pedro ele diz aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, a gente leu no início, que a característica da geração, do tempo do fim, daqueles que não conhecem a Cristo, será de zombaria, paixões próprias, descrédito das escrituras, relativização da verdade, todas essas coisas, por causa do espírito contrário a Cristo, que vai estar agindo no coração das pessoas, as pessoas naturalmente serão devotas a essas coisas, elas serão radicais às coisas que são contrárias a Cristo. E veja a característica do nosso mundo, é isso que está acontecendo. Coisas que a gente nunca imaginou já estão acontecendo. Tipo, um cara achando que é casando com uma bicicleta. Esse tipo de coisa louca assim que tem acontecido, e não é nem só por caçoar, mas é o tipo de mentira que o diabo ele consegue traduzir no coração das pessoas que não têm Cristo Jesus. Por quê? Porque o espírito desse tempo, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele cegou o entendimento dos descrentes a tal ponto deles não conseguirem ver a glória do evangelho de Cristo Jesus. Por não conseguir contemplar a glória de Cristo, as pessoas estão contemplando diferentes glórias mentirosas, né? Diferentes inverdades, e sendo transformados então à imagem dessas coisas irreais e mentirosas. E daí, nesse tempo de uma falsa devoção, ou de uma devoção mesmo a coisas mentirosas, Cristo olha para mim e para você, e Ele nos convida, ou nos chama, para uma verdadeira devoção, uma verdadeira entrega. Uma verdadeira devoção que vai além do comodismo, vai além do conforto, vai além das coisas, circunstâncias naturais. Uma verdadeira devoção que nos incomoda e nos leva a nos ajoelhar, a buscar o Senhor, a viver as nossas vidas de maneira diferente daquilo que nós temos vivido. Porque, como a gente falou no início da mensagem, Paulo falou também sobre isso. E Paulo também disse que muitos teriam uma aparência de piedade, uma falsa aparência de piedade. 2 Timóteo 3,5,
que as pessoas, e daí ele está falando sobre pessoas na igreja, muitas pessoas teriam uma falsa aparência de piedade, uma falsa devoção, uma falsa entrega, um falso levantar das mãos, uma falsa busca, ou uma busca pelas coisas erradas, uma falsa santidade, porque devoção também envolve a santidade. O que é essa falsa piedade? É quando Deus se torna um ídolo para nós. É quando a gente faz de Deus um meio para o nosso fim. É quando a gente acha que porque a gente está sendo santo, puro, orando, jejuando, buscando a Deus, Deus tem o dever de nos dar, fazer, mudar as circunstâncias. Sendo que isso não é verdade. Isso não é verdade. Jesus, ele nos prometeu: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que significa isso? Todos os apóstolos do Novo Testamento morreram martirizados, eram santos, piedosos, buscavam a Deus, e Deus não era um fim, não era um meio para um fim necessário. A falsa devoção vai levar as pessoas a uma falsa entrega. Famílias que não conhecem a Cristo de verdade, que vivem um falso evangelho, buscando um falso Cristo e se tornando a imagem desse falso Jesus. E eu falo isso com muito amor no meu coração, porque a Bíblia está dizendo, não sou eu, a Bíblia está ensinando, no tempo do fim, sempre vai ter joio e trigo, vai ter, não importa. E Jesus, ele falou: nem arranca, deixa crescer, porque os frutos aparecerão. Agora, fica a pergunta para nós: a gente tem sido devoto mesmo? Que tipo de devoção a gente tem tido? Será que a gente tem tido uma falsa aparência de piedade? Porque eu creio de todo o meu coração, e essa tem sido a minha oração para a minha igreja local, que possamos ter famílias, ou ser famílias que o Senhor levanta, para termos uma verdadeira devoção, famílias ardendo por Jesus, famílias que amam a Cristo de todo o coração, famílias que estão na igreja, porque amam a Jesus, porque servem uns aos outros, que não são simplesmente pelos programas, não são simplesmente de fãs de Jesus, né, vendo Ele distante, não, fazem parte dos discípulos dEle, não são só parte do povão, né, que está olhando de longe, mas realmente conhecem a Cristo e a sua palavra, desejam. Meus irmãos, o mesmo nível de radicalidade que os discípulos do primeiro século tinham, é o nosso chamado agora 2000 anos que se passaram. O mesmo tipo de igreja, o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de devoção e radicalidade. Não é verdade que quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para as histórias ali de Atos, os Evangelhos, olhamos para a vida dos discípulos, tinha uma radicalidade, uma devoção genuína. Tinha ou não tinha? Esse é o mesmo chamado para mim e para você. Essa é a mesma entrega que Cristo nos chama a viver, em nome de Jesus. Terceiro ponto, então, Pedro fala sobre vivam de maneira santa e piedosa. Aí Pedro fala, a partir do versículo 8, na verdade vamos voltar um pouquinho, e Pedro ele fala assim: não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está falando para nós aqui? Depois de falar sobre santidade, piedade, daí ele continua, a gente não leu agora, mas ele vai continuar tocando nesse tema. Ele vai falar sobre uma verdadeira confiança, ou eu diria, uma bendita esperança. A terceira característica da igreja do fim, que a gente pode ver nesse texto, é uma igreja que é confiante em Cristo Jesus. Uma igreja que consegue perceber os tempos e as estações. Por quê? Porque conhece o coração de Jesus, porque ama Cristo e que é confiante em quem Ele é e sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, no meio de uma geração completamente imediatista, no meio de uma geração completamente insatisfeita, sempre correndo atrás de novas coisas, sempre correndo atrás de uma nova igreja, pulando de igreja em igreja, né? Sempre
buscando novas doses de dopamina, olhando o celular, né? E daí as doenças emocionais cada vez mais crescendo, e esses números que estão no mundo também estão dentro da igreja. O ponto é, nós estamos insatisfeitos muitas vezes. Por quê? Porque a nossa confiança não está em Cristo, mas está em nós mesmos. A nossa esperança não está em Jesus, e por causa disso, muitas vezes, nós nos tornamos uma igreja distraída, uma igreja que é cheia de tantas coisas, mas falta Cristo. E eu falo isso com muito amor, porque o ponto é que o Senhor está nos ensinando aqui, é que a falta de satisfação em Cristo Jesus, a falta de ter satisfação em Jesus, nos faz buscar satisfação em outras coisas, e a gente acaba encontrando contentamento nessas coisas superficiais e passageiras que não sustentam a nossa alma. Se você vier para a igreja, e eu faço parte de uma igreja que é muito grande lá em Londrina também, nós temos um telão de LED lindo, igual vocês, a gente tem estacionamento, evento para conferências, evento para crianças. Eu não estou falando mal de eventos, não estou falando mal de estrutura, o ponto não é esse, nós também temos tudo isso. Mas, meus irmãos, se você vir para a igreja por causa dos eventos, por causa das coisas que a igreja tem, por causa da estrutura linda que essa igreja proporciona para vocês, a nossa satisfação não vai estar em Cristo Jesus. O que vai estar atraindo os nossos corações são as coisas naturais, aquilo que as nossas mãos tocam e que os nossos olhos veem, tem atraído o nosso coração. E muitas vezes a gente se torna um corpo ou um povo dessas coisas naturais. E o convite de uma verdadeira igreja é uma igreja que está completamente satisfeita em quem Cristo é. Daí a gente para pensar, por que as igrejas do outro lado do mundo, que não tem nada do que nós temos, do que a minha igreja tem? Eu estive em Cuba, numa viagem missionária, eu estive na África, na Índia, alguns lugares com a nossa escola, e recentemente, há uns 2 anos atrás, eu estive em Cuba principalmente, e eu fui muito tocado pela igreja cubana, muito, muito forte. O cubano, a média do salário do cubano é $16 no mês. Muitos cubanos sobrevivem com um pão francês por dia, porque o tanto de comida, né, que o governo dá para eles, dá para 5 dias, 6 dias no máximo. As pessoas passam muita fome, muita dificuldade. Você vê jovens buscando fazer coisas, mas não tem. Tipo, um jovem da igreja começou a tentar empreender na sua casa, fazer tipo um forno a lenha, o governo descobriu, foi lá, quebrou, porque não podia empreender, as pessoas, falta até visão, por causa do tipo de governo que está instalado naquele lugar. E eu cheguei lá e eu estava com muita misericórdia, porque chegou na mesa, a gente trouxe dinheiro, e a gente acha que o real não vale nada, né? Mas chegou lá, a gente comprou carne, comprou um monte de coisa. E daí eu lembro de comer junto lá com a pastora, e a pastora chegava para mim no final falando, posso pegar um pouco de proteína, de carne? Eu falei, lógico, pastora, por favor. Aí depois ela me explicou. Os filhos dela comem carne, proteína, nem uma vez por semana, tem vezes que passa 2, 3 semanas sem comer. Só para você ter ideia, a carne de boi é proibida, só frango pode ser consumido, porque a carne de boi que é produzida eles exportam, né? Ninguém pode ter, só pessoas do alto escalão do governo. E uma igreja que não tinha, voltando a falar sobre a igreja, né? Uma igreja que não tinha nada, cadeiras quebradas, tudo mal pintado, não podia ter porque o governo não impedia. Nós que enviamos dinheiro para lá, para sustentar alguns missionários, a gente não pode mandar mais de $200 porque senão o governo toma. Mas os caras, no meio dessa loucura, dificuldade, eu nunca vi tanta alegria, tanto contentamento, tanto amor sendo derramado. Mais de 200 igrejas plantadas em toda Cuba por essa igreja mãe, né, que a gente estava servindo lá. E um povo, jovens que vinham de 20, 30 quilômetros andando para participar das reuniões, e eu vi uma alegria que eu pessoalmente não tinha. E eu comecei a me questionar, será que me falta satisfação em Cristo? Será que me falta contentamento? Será que realmente, porque eu tenho tantas coisas, eu não consigo ter os meus olhos fixos em Jesus? E não consigo perceber que Ele é o autor e consumador da minha fé? Porque os meus olhos estão nas coisas dessa vida. O Timothy Keller tem uma citação muito linda, que ele fala assim,
Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Mais uma vez, o que Cristo é para nós? Como que Paulo consegue em Filipenses 4, do versículo 11 ao 13, falar? Ele fala assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de ficar contente, ou viver contente, em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Que tipo de contentamento é esse que Paulo viveu? Que tipo de contentamento é esse? Que tipo de alegria? Que bendita esperança é essa que Paulo tinha e Pedro está nos convidando a viver? Aonde estão os nossos olhos? Aonde estão os nossos anseios, os nossos desejos? Será que estamos insatisfeitos porque estamos satisfeitos com as coisas passageiras? E o convite que Jesus ele faz para nós é: olhe para mim. E o convite, o desafio que eu te faço nessa noite é exatamente esse convite: olhe para Jesus. Somente a satisfação em quem Cristo é vai produzir em você um espírito de contentamento que é tão resiliente, que é capaz de suportar coisas dessa vida, não por causa que a força está em você, mas porque o Espírito Santo, que é um espírito de alegria, de paz, de conhecimento, enfim, de uma busca por Deus, vai estar presente na sua vida, sustentando os seus dias, te ajudando em todos o tempo, né? Todas as estações. O convite que Jesus faz para nós é: estejamos satisfeitos em Jesus. Estejamos satisfeitos em Jesus. Estejamos satisfeitos em quem Cristo é. Ele é a alegria, Ele é a esperança, Ele é o motivo e a razão da nossa existência, é o porquê nós estamos aqui reunidos. Nós não estamos aqui reunidos por causa de um grupo que vai tocar, nós não estamos aqui reunidos por causa de uma estrutura linda que existe, nós não estamos aqui reunidos por N motivos, nós estamos aqui por causa de uma pessoa, de uma única pessoa, é Cristo Jesus no meio de nós, sendo formado em nós, nas nossas famílias. Nós precisamos disso, meus amados. Precisamos formar Cristo na vida dos nossos filhos. Precisamos formar Cristo na vida dos nossos pequenos, na vida das nossas esposas, esposos. Nosso maior objetivo dessa vida é formar Jesus em nós. Que Jesus seja a alegria do nosso viver. Em nome de Jesus. E por último, quero chamar os músicos para virem aqui. Depois de Pedro falar sobre santidade, piedade, e daí ele vai falar sobre contentamento e satisfação, Pedro fala no versículo 18 sobre o conhecimento de Cristo Jesus. Pedro fala assim, versículo 18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Esse é o tipo de crescimento que a igreja que vive o tempo do fim precisa viver. Esse era o alvo da igreja primitiva. Perseverar na doutrina dos apóstolos, como diz em Atos capítulo 4, era perseverar na doutrina que Cristo tinha deixado. Não meramente na tradição humana, mas perseverar na perspectiva de que Cristo era o Salvador que os mantinha firme, de que Cristo tinha uma esperança para eles. Esse era o alvo, essa era a busca da igreja: amar a Jesus e formar Jesus em comunidade, conhecendo a Cristo juntos, buscando a Jesus, vivendo Jesus, se tornando como Jesus, desejando Jesus cada vez mais. Essa é a igreja do fim. Agora, assim como nós temos uma falsa aparência de piedade, eu creio também que existe um falso crescimento. Enquanto a verdadeira igreja do fim é uma igreja que vai buscar crescer no conhecimento de Cristo Jesus, a falsa igreja do fim é uma igreja que não vai buscar conhecimento. A falsa igreja do fim, ela vai crescer em ajuntamento,
em estrutura, vai crescer em entretenimento, mas vai continuar estagnada quando se trata de conhecer a revelação do Cristo. A falsa igreja do fim vai viver como um reflexo da cultura, sendo influenciada pelo espírito desse tempo. A falsa igreja do fim vai ficar entretida com muitas coisas, entorpecida pelas coisas desse mundo, e não vai gerar cristãos maduros. Vai gerar comunidades que vão buscar de maneira própria se satisfazer dos seus próprios desejos, como Paulo diz em 2 Timóteo. A falsa igreja do fim, ela vai se tornar avarenta, presunçosa, egoísta. Ela vai ter uma falsa ambição espiritual, vai ter uma ambição carnal nela, e ela vai botar uma capa de espiritualidade. Estamos salvando pessoas, sendo que na verdade a missão dela é crescer em ajuntamento, mas não tem revelação do Cristo, não tem amor uns aos outros, não tem desejo de crescer em Jesus. A falsa igreja do fim está atrás das coisas que Jesus pode dar, e não está atrás do próprio Cristo revelado. A falsa igreja do fim é o reflexo daquelas pessoas que seguiam a Jesus por causa dos milagres, por causa do pão, por causa da comida, e não por causa das palavras, e por causa de quem Cristo era. A falsa igreja do fim é aquela igreja de João capítulo 6, lembra? Quando Jesus começa a se revelar, falar sobre quem Ele é, ele fala sobre o corpo, fala sobre o sangue, Ele vai falando várias coisas bem complexas, e o povo diz: difícil, duro é essas palavras, Jesus, quem pode suportar? E a Bíblia diz que muitos o deixaram, inclusive discípulos. Aí chega Pedro e declara aquelas palavras que são muito profundas e fortes, né? Para onde nós iremos, Senhor? Para onde que nós vamos? A vida é a respeito de conhecer a Cristo. Para onde nós vamos? Para que tipo de igreja nós vamos viver? Jesus, para que eu tenho os meus filhos? Para que eu coloquei filhos nesse mundo? Se não for para conhecer a Ti, se não for para glorificar o Teu nome, se não for para Te buscar, Te amar, Te desejar, ter experiências reais com a Tua presença, por que eu estou aqui? Se não for para conhecer o Cristo revelado, por que nós estamos aqui? Qual é o fim último da vida? Se não for buscar a Jesus, para onde nós vamos? A falsa igreja do fim é uma igreja idólatra, porque ela muitas vezes não percebe que está adorando um falso Deus. A.W. Tozer, no seu clássico livro Conhecimento do Santo, ele fala assim na introdução, falando sobre idolatria, ele fala algo muito profundo, que eu creio que, sem perceber muitas vezes, muitas igrejas acabam vivendo. Ele fala assim: a essência da idolatria é cultivar pensamentos sobre Deus que são indignos dele. Isso começa na mente e pode estar presente onde nenhum ato de adoração evidente ocorreu. O idólatra simplesmente imagina coisas sobre Deus e age como se elas fossem verdade. Em outras palavras, agora parafraseando minhas palavras, parafraseando Tozer, idolatria é crer em coisas sobre Deus que não são verdadeiras, e então se relacionar com Deus, com Ele, com base nessas mentiras. E é assim que muitas vezes a gente faz e vive a nossa vida. Nos falta conhecimento. A gente está disposto a ir para a terra prometida sem Deus? Ou a gente vai fazer como Moisés, que era amigo de Deus? E em Êxodo capítulo 33 ele fala: como é que a gente vai para esse lugar? Você é a terra prometida. O que vai diferenciar a gente dos outros povos se um anjo nos liderar para essa terra? O que nós somos diferente das outras nações? Assim como em João 6, Pedro diz: para onde nós vamos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que tipo de Deus, ou qual Deus a gente tem adorado? Meus irmãos, é o conhecimento de Cristo que vai sustentar as nossas vidas. E no tempo do fim, presta atenção,
Aqui não tem a ver com... Eu não quero aqui apontar para uma teoria escatológica, tá? Mas quando a dificuldade chegar, quando a morte de um parente chegar, quando a perda de um trabalho acontecer, quando as coisas que a gente não tem controle acontecerem na nossa vida, sabe o que vai realmente sustentar o nosso coração? É o conhecimento de quem Cristo é. O que sustenta a igreja, ou deve sustentar a igreja, é o conhecimento de Cristo Jesus. Na tribulação, na dificuldade, se tivermos Cristo, Ele irá nos sustentar. É Ele que sustenta a igreja perseguida, e é Ele que nos sustenta hoje. Ele vai sustentar a sua família, Ele vai sustentar os seus dias, Ele vai ser a provisão, Ele vai ser aquele que vai realmente fortalecer a sua alma. Ele é a razão e o porquê nós vivemos. Feche os seus olhos. Eu creio que o Senhor está nos convidando. Eu não quero demorar porque tem bastante coisa para acontecer nessa noite, mas eu queria orar com você, porque eu creio que o Senhor está nos convidando e nos convocando para sermos parte dessa igreja gloriosa de Cristo Jesus, que não é um reflexo da cultura, mas vive a santidade como reflexo do amor, que vive a piedade também como uma transformação do coração, um estilo de vida natural. Uma igreja que ama Jesus de todo o coração, uma igreja que está satisfeita com quem Ele é, uma igreja que deseja conhecer a Jesus e as suas verdades, que deseja conhecer o coração de Cristo. Senhor, faz de nós esse tipo de povo. Jesus, nós não queremos coisas que o Senhor pode dar. Jesus, nós não queremos, Deus, milagres simplesmente por causa que o Senhor é um bom Pai e pode nos dar. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos a Tua presença e nós Te desejamos verdadeiramente. Faz de nós esse tipo de povo. Faz de nós cristãos maduros. Faz de nós verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, que Te amam verdadeiramente. Ah, Jesus, eu creio que existe um convite que o Senhor faz para cada um de nós. Eu creio que o Senhor está nos convidando para um lugar de profundidade, um lugar de entrega genuína, um lugar de amor maior. Fica de pé comigo nessa noite. Se você puder botar a mão no seu coração, levantar uma das suas mãos como ato de rendição ao Senhor, nas suas próprias palavras, fale isso para o Senhor. Senhor, eu quero estar satisfeito com quem Tu és. Leva-me para esse lugar de profundidade. Eu quero Te amar mais e mais, Jesus. Me ensina a Te amar. Me ensina a Te amar. Faz de nós esse tipo de povo, Senhor. Nós queremos Te buscar de todo o nosso coração, em nome de Jesus.